Existe uma raridade e uma qualidade inefável na aura do empata. É algo que escapa a definições simples ou interpretações psicológicas superficiais. Quando falo de uma aura, não me refiro aos contornos vibrantes metafísicos definidos por místicos, embora essa imagem tenha alguma validade, mas sim ao campo psíquico de ressonância que cada indivíduo possui. Para a maioria, sua aura está repleta de ruídos, vestígios de experiências não processadas, ecos persistentes de seus desejos e as personas que adotam para navegar pela vida. Por outro lado, a aura do empata se assemelha a um recipiente transparente, um espelho aberto que reflete não apenas os arredores externos, mas também o reino oculto do inconsciente. Essa clareza serve tanto como um presente quanto como um fardo. Embora seja transparente e receptiva, também corre o risco de ser invadida ou manchada por influências externas. Você pode supor que uma sensibilidade aumentada ou uma profunda consciência dos outros é simplesmente um aspecto da personalidade. No entanto, considere isto: tal aura é frequentemente moldada por feridas emocionais precoces. Muitos empatas entram no mundo com limites porosos entre si e os outros. No entanto, os desafios da vida, em particular as partes sombrias da infância, intensificam essa fluidez. Imagine uma criança que aprende a sintonizar com os humores de um pai instável, sobrevivendo ao perceber as sutis mudanças de energia antes que quaisquer palavras sejam ditas. Essa criança percebe que a segurança decorre da interpretação dos sentimentos dos outros, de detectar o que está escondido antes que isso se transforme em tumulto. Com o tempo, o espírito dessa criança se estende para fora, buscando o não dito, vigilante a ameaças. Essa extensão se torna uma prática habitual, que acaba se solidificando em uma identidade. Portanto, a aura do empata não é apenas um talento, é uma estratégia de sobrevivência solidificada em uma forma de consciência espiritual. Contudo, posso assegurar que todo mecanismo de sobrevivência tem o potencial de se transformar em uma fonte de força. Um empata que se torna consciente de sua própria profundidade reconhece que sua sensibilidade não é um defeito, mas um portal para o inconsciente coletivo. Você já sentiu a presença de alguém que parece entender a linguagem do seu sofrimento sem que nenhuma palavra tenha sido trocada? Esta é a aura do empata em ação. Ressoa em harmonia com energias arquetípicas, interpretando não apenas sentimentos, mas as narrativas profundas que se escondem sob eles na presença de um empata iluminado. Os ambientes podem parecer convidativos, levando indivíduos a se abrir, às vezes sem entender o motivo por trás disso. Não se trata de feitiçaria, é a psique, reconhecendo o espaço excepcional de alguém que existe em conexão com o que Jung chamou de eu profundo. O poder oculto dessa aura é sua capacidade de revelar o invisível no mundo dos sonhos. Essa energia frequentemente se manifesta como lagos cristalinos, rios que incorporam tanto risco quanto restauração, ou oceanos expansivos repletos de memórias esquecidas que flutuam como peixes antigos. Quando a água aparece em seus sonhos, preste atenção. Para o empata, a água é muito mais do que uma representação de sentimentos. Ela serve como o meio psíquico através do qual todas as verdades se dissolvem antes de emergir. Ser empata significa navegar por essa existência fluida diariamente. Você é tanto o nadador quanto o mar, observando e sendo observado simultaneamente. Isso pode, de fato, ser cansativo,
No entanto, também permite que você perceba as correntes sutis que muitos ignoram. O que permanece não reconhecido na vida se torna sombra, os aspectos não reivindicados da alma. A habilidade do empata é perceber a sombra, não para fazer julgamentos, mas para testemunhar e dar-lhe uma forma. No entanto, devo alertá-lo que esse talento vem com um preço. A aura que possui o poder de curar também é suscetível a ser ferida pelo que atrai. Você já se sentiu exausto após estar perto de alguém carregado de dor ou raiva intensa? Isso se deve ao fato de que seu campo é absorvente. A jornada do empata envolve entender onde você termina e onde os outros começam. Sem essa consciência, você corre o risco de se tornar como uma esponja, absorvendo não apenas seu próprio sofrimento, mas também o do coletivo. Quando se absorve demais, a alma pode ficar sobrecarregada por energias que não lhe pertencem. É por isso que muitos empatas buscam refúgio na solidão. Eles precisam retornar ao seu santuário interior, onde sua aura pode ser rejuvenescida. Este é um lugar onde podem sintonizar novamente a voz de seu verdadeiro eu. Existe aqui um paradoxo. Quanto mais um empata tenta evitar a dor, mais pode atrair aqueles que estão em sofrimento. Isso não é uma coincidência, é o magnetismo arquetípico em ação. Indivíduos com feridas não resolvidas tendem a se gravitar em direção àqueles capazes de criar um espaço para eles. É como se o universo tivesse escrito uma narrativa invisível, onde o curador encontra o ferido e o espelho reflete de volta para aqueles que lutam para se reconhecer. No entanto, o empata não deve carregar todos os fardos do mundo. Jung nos lembra que cada pessoa deve enfrentar sua própria escuridão e traçar sua própria jornada de individuação. Tomar para si as dificuldades de outra pessoa rouba-lhes a própria evolução e arrisca a perda de si mesmo nesse processo. Deixe-me ilustrar isso com uma metáfora. Imagine-se diante de uma vasta e sombria floresta. As árvores se erguem altas, suas ramas contorcidas como os intricados corredores da mente. Muitas pessoas hesitam em entrar nessa floresta, percebendo que ela abriga não apenas a beleza da natureza, mas também os aspectos indomáveis de sua própria alma. O empata, no entanto, muitas vezes reside à beira dessa floresta. Eles estão familiarizados com suas trilhas, tendo sentido seus ventos frios e os sutis ecos de seus arquétipos. Quando alguém se aproxima sentindo-se perdido e em dor, o empata sente um impulso de guiá-los. Mas aqui surge a questão: como você guia outro através da floresta sem perder seu próprio caminho? A resposta está em reconhecer que você não é apenas um guia, você também é alguém que deve voltar para casa. Viver indefinidamente nas sombras não é uma opção. A aura única do empata se estende além do mero sentimento, ela abrange a transformação. Todo empata genuíno possui a habilidade alquímica de transformar dor em sabedoria, confusão em clareza. Isso encapsula o que eu defino como individuação, a jornada para se tornar inteiro através da integração tanto da luz quanto das trevas. A aura de um empata se torna verdadeiramente potente quando eles aprendem a suportar o sofrimento sem sucumbir a ele. Quando os indivíduos são capazes de reconhecer tanto a ferida quanto o presente oculto dentro dessa ferida, isso transcende o mero sentir. Também é necessário ter a capacidade de discernir. O discernimento atua como a espada protetora para o coração aberto. Sem essa ferramenta, você corre o risco de ser sobrecarregado pelas próprias energias que se destina a iluminar. Você pode questionar a necessidade de empatas no mundo atual.
A realidade é que a sociedade contemporânea é assolada por uma profunda desconexão do inconsciente. Vivemos uma era em que o intelectualismo é venerado e onde a lógica e a rapidez reinam supremas, enquanto a alma fica de lado. Os empatas servem como elos vivos com os reinos negligenciados da emoção e do significado. Eles nos lembram que por trás de cada debate e fachada de força existe um profundo desejo humano de conexão e de ser verdadeiramente reconhecido. A aura única do empata não apenas sente a dor, ela também revela a beleza oculta dentro das pessoas, os sonhos não expressos e a valentia silenciosa. Quando um empata reconhece essa beleza, muitas vezes a desperta nos outros, frequentemente sem perceber a extensão de sua influência. No entanto, devo voltar ao tema do poder. O que significa poder para o empata? Não se trata de controle ou dominação, mas sim de presença. O poder envolve a capacidade de permanecer totalmente fiel a si mesmo enquanto enfrenta a tempestade emocional do outro. Exige a coragem de observar o sofrimento sem ser consumido por ele, de falar a verdade sem medo de rejeição e de criar espaço sem perder o próprio centro. Esse poder pode ser sutil, mas é vasto, assemelha-se à influência da lua sobre as marés, invisível, mas inegável. Um empata que domina sua aura personifica essa lua, tranquila e radiante, capaz de influenciar as águas da psique coletiva sem pronunciar uma única palavra. Para alcançar essa maestria, é necessário embarcar em uma jornada interior, mergulhando em sua própria sombra. Você já confrontou os aspectos de si mesmo que julga ou esconde? A sensibilidade de um empata muitas vezes é bloqueada por dores não reconhecidas. Você não pode verdadeiramente acolher a escuridão do outro até que tenha feito as pazes com a sua própria. É por isso que frequentemente falo sobre sonhos. Eles servem como o caminho real para o inconsciente. O ponto de interseção onde a sombra e o eu se encontram. Quando um empata imagina cenários de ser perseguido ou atacado, isso frequentemente indica facetas de si mesmo que ele rejeitou. Por outro lado, sonhar em guiar os outros ou iluminar um espaço escuro indica que seu espírito está se alinhando com sua missão autêntica. Convido você a considerar este momento, visualizando sua aura como um ser dinâmico. Como ela ressoa neste momento? Está pacífica, como um lago sereno refletindo as estrelas, ou está turbulenta, ecoando as vozes ao seu redor? Cuidar da sua aura significa cuidar do seu espírito. Isso envolve estabelecer limites, não fortificações de medo, mas espaços sagrados onde sua energia é respeitada. Significa afirmar não quando seu espírito se sente esgotado e dizer sim somente quando seu coração está receptivo. É necessário discernir entre empatia e envolvimento. A empatia transmite "eu sinto com você", enquanto o envolvimento expressa "eu estou perdido em você". A primeira promove a cura, enquanto a segunda leva à fadiga. À medida que você começa a purificar sua aura de energias que não pertencem a você, perceberá uma transformação. Sua presença se torna mais nítida e clara, como um sino tocando limpidamente, sem distorção. Os outros sentirão essa lucidez. Alguns se sentirão atraídos por ela, enquanto outros podem se sentir incomodados, pois sua energia expõe o que eles não estão prontos para enfrentar.
Não permita que isso o perturbe. O papel do empata não é agradar a todos, mas manter a autenticidade, servindo como um reflexo do que é genuíno. A verdadeira força da aura rara do empata não reside em salvar o mundo, mas em permanecer fiel à própria realidade. Dessa alinhamento surge a energia capaz de influenciar os outros sem esgotá-lo. Existe um magnetismo enigmático na jornada do empata, uma força gravitacional conectando a alma às feridas não ditas do mundo. Esse magnetismo é deliberado e arquetípico, sugerindo que o empata carrega uma imagem ancestral de o curador dentro de sua psique. Esse arquétipo incorpora aquele que se aventura na escuridão coletiva, iluminando-a com uma lanterna acesa, não pela facilidade, mas pelas chamas do sofrimento. No entanto, o arquétipo do curador é multifacetado. Ele proporciona iluminação, mas vem com um custo. É por isso que indivíduos com uma aura empática única devem prosseguir com cautela. Se compartilharem sua luz livremente, sem nutrir sua origem, correm o risco de extinguir sua própria chama em silêncio. Para compreender a força oculta dessa aura, devemos mergulhar no reino de símbolos. Os símbolos servem como condutos, ligando a mente consciente ao inconsciente. Eles se comunicam não com a inteligência, mas com o espírito. Tome a serpente, um emblema tanto temido quanto venerado ao longo da história. Para o empata, a serpente simboliza as energias que eles assimilam daqueles ao seu redor. Energias que precisam ser transformadas em vez de enterradas. Se você carregar a toxicidade de outra pessoa sem transmutá-la, isso se voltará contra você, lentamente corroendo sua identidade. Por outro lado, se você aprender a conter essa energia, permitindo que ela se desprenda como uma pele velha, descobrirá que o que poderia ter te prejudicado se torna uma fonte de rejuvenescimento. Muitas civilizações lidam com esse processo de transformação. Elas acreditam que estão apenas absorvendo sentimentos, mas, na verdade, estão interagindo com forças arquetípicas que pertencem à psique coletiva e não a uma única pessoa. Quando você encontra a tristeza de outra pessoa, não está apenas vivenciando sua angústia individual. Você está se conectando com o arquétipo universal da dor, a sombra do anseio da humanidade por completude. É por isso que tais momentos podem parecer tão opressivos. Eles não são apenas narrativas pessoais, ressoam com toda a história que já foi compartilhada. Despertar como um empata é adquirir a habilidade de navegar essas águas expansivas enquanto mantém a costa à vista. Costumo comparar o inconsciente a um vasto oceano, com cada um de nós como ilhas que emergem de suas profundezas. Para muitos, as ondas entre essas ilhas são imperceptíveis. No entanto, o empata as percebe profundamente. Eles sentem as correntes que agitam sob a superfície e as marés que mudam mesmo antes de a tempestade se formar. Às vezes, essa percepção pode ser pesada. Eles conseguem detectar traições antes mesmo de as palavras serem ditas. Sentem tristeza mesmo em ambientes repletos de risadas. Percebem os leves tremores de ansiedade na voz de outra pessoa. Contudo, se conseguirem confiar nessas percepções sem serem dominados por elas, podem se tornar navegadores habilidosos da experiência humana. Para o empata, o verdadeiro poder não está na exertação, está na clareza. Envolve ser capaz de ocupar seu próprio espaço energético, sem sucumbir às influências dos campos dos outros. Conseguir isso requer um extenso trabalho interno, a profunda jornada de individuação. Você não pode aproveitar a força da sua aura até confrontar os aspectos de si mesmo que anteriormente rejeitou.
Um empata carrega sua própria sombra, a raiva que suprime, a inveja que oculta, a tristeza que silencia. Abraçar totalmente sua presença significa integrar essas sombras, permitindo que se expressem não para te dominar, mas para te esclarecer. Só então sua aura pode funcionar como um campo harmonioso, em vez de um campo de batalha. Permita-me contar um sonho que me foi compartilhado por uma pessoa com uma sensibilidade empática incrivelmente rara. Neste sonho, ela se encontrava em uma grandiosa catedral, suas janelas brilhando com uma luz vibrante e seu silêncio sendo ao mesmo tempo pesado e vivo. De repente, uma onda de água começou a inundar as portas, subindo cada vez mais até alcançar seu peito. Em pânico, temeu se afogar. Mas então, do fundo da catedral, uma voz a tranquilizou. Respire. Você não está afundando, está aprendendo a inalar um elemento diferente. Ao acordar, percebeu que esse sonho transmitia que sua sensibilidade não deveria ser sufocante. Era um convite para se adaptar, assim como uma criatura que prospera tanto na água quanto em terra. Esta é a força oculta da aura do empata. Ela se ajusta aos reinos conscientes e inconscientes. Ela distingue padrões que outros podem ignorar. Ela escuta não apenas as palavras faladas, mas também os silêncios, as pausas entre as frases onde as verdades frequentemente residem. Tal consciência não é alcançada por meio do esforço, é cultivada através da rendição. O empata deve aprender a parar de lutar contra as ondas e, em vez disso, deixar que elas guiem sua compreensão. No entanto, a rendição não equivale à fraqueza. Representa confiança em si mesmo, aquele núcleo profundo da psique que Jung se referiu como englobando todos os processos conscientes e inconscientes. O eu atua como uma bússola, orientando-o mesmo quando o ego se sente à deriva. Você consegue perceber como essa aura única é simultaneamente mística e fundamentalmente humana. É mística devido à sua capacidade de compreender o que a mente lógica não pode. É humana, pois é influenciada por cicatrizes emocionais e pelo desejo atemporal de conexão que existe ao longo da história da humanidade. Todo empata já experimentou a dor da rejeição ou a dor de ser incompreendido. Isso gera um paradoxo. Sentem profundamente, mas muitas vezes experimentam uma sensação de isolamento. Naquela solidão, no entanto, podem ouvir a suave voz do eu, um sussurro que os lembra de que não estão aqui apenas para sentir, mas para transformar esses sentimentos em luz. Contudo, a luz não é criada sem encontrar a escuridão. Ela emerge do próprio cerne dela. É por isso que eu frequentemente discuto a importância do trabalho com a sombra. Carregar a aura de um empata raro significa estar continuamente engajado com as sombras dos outros. Se você não tiver cuidado, pode confundir as sombras deles com as suas próprias. Você pode começar a se perguntar: por que estou sentindo uma raiva que não me pertence? Por que sinto desespero quando parece que nada está errado na minha própria vida? Isso acontece porque você está absorvendo as projeções dos outros, os fragmentos do inconsciente deles. Jung acreditava que todos nós projetamos o que não conseguimos confrontar dentro de nós mesmos. O empata, com sua aura reflexiva, muitas vezes se torna a tela sobre a qual essas projeções são exibidas. O desafio está em reconhecer o que não é seu para suportar. Uma das percepções mais significativas para um empata é dominar a arte dos limites psíquicos. Limites não implicam em isolar os outros, ao contrário, eles definem onde sua energia começa e termina. Visualize sua aura como um santuário sagrado.
Você permitiria que cada transeunte entrasse com sapatos sujos, deixando medos e frustrações espalhados pelo chão? Certamente que não. Você valorizaria, protegeria e respeitaria este santuário interior. Você tem a autoridade para decidir quem pode entrar e sob quais circunstâncias. Esse princípio se aplica igualmente ao seu reino interior. Toda vez que você concorda quando realmente deseja recusar, você convida a turbulência para o seu santuário. Toda vez que você reprime suas necessidades, seu santuário começa a se apagar. Por outro lado, quando você abraça sua verdade, seu santuário brilha. Essa iluminação, por sua vez, afasta naturalmente o que não pertence. Existe uma camada adicional para o poder oculto do empata, a conexão deles com os arquétipos. Os arquétipos representam as estruturas universais da psique, personificando figuras como a mãe, o pai, o herói e o trapaceiro. Empatas frequentemente descobrem que esses arquétipos se comunicam com eles através de sonhos, símbolos ou revelações intuitivas específicas. Você já olhou nos olhos de um estranho e sentiu que estava testemunhando não apenas a pessoa, mas toda a narrativa por trás da expressão deles. Isso é conhecido como visão arquetípica. Envolve a consciência de que cada indivíduo abriga um mito dentro de si, um mito que se desdobra continuamente. O empata, muitas vezes sem saber, interpreta essa narrativa mítica. Eles conseguem perceber onde alguém se sente preso em sua jornada, onde o herói ainda não confrontou o dragão e onde a criança interior continua a ansiar por amor. No entanto, tal percepção pode ser pesada. Há uma tentação de intervir, de salvar, de consertar. No entanto, a forma mais verdadeira de empatia não se concentra em resgatar, mas sim em testemunhar. A verdadeira força do empata reside em refletir com tanta clareza que o outro se vê como realmente é. Esse ato está longe de ser passivo, demanda uma imensa coragem. Requer que você permaneça ancorado em sua presença, enquanto permite que o outro enfrente suas próprias profundezas. Se você conseguir isso, sua aura se transforma em um fogo contido, emanando calor sem consumir, clareza brilhando sem ofuscar. Você pode se perguntar por que costumo discutir sonhos, símbolos e sombras. É porque esses constituem as linguagens da alma, e o empata se envolve em um diálogo perpétuo com a alma. Para muitos, há um medo da paisagem interior. Eles se mantêm ocupados com uma constante torrente de ruído para evitar ouvir os sussurros que ecoam dentro de si. Em contraste, o empata não consegue escapar desses sussurros. Eles os percebem em cada encontro, em cada silêncio e em cada súbita onda de intuição. Essa sensibilidade elevada pode se tornar pesada às vezes. No entanto, quando é abraçada, serve como uma bússola orientadora, levando a um significado mais profundo na vida. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se encontrou sozinho, em silêncio, ouvindo genuinamente, não seus pensamentos, mas a quietude que existe sob eles? O silêncio atua como um remédio para o empata. É nessa quietude que a aura se reajusta, desprendendo o resíduo psíquico acumulado ao longo do dia. Nesse silêncio, você pode discernir quais emoções realmente pertencem a você e quais foram emprestadas de outros. Você consegue identificar onde sua energia está se esgotando, onde seus limites foram ultrapassados. Nesse entendimento, você pode começar a recuperar seu empoderamento. A força oculta da rara aura empata reside não apenas na capacidade de sentir, mas também na capacidade de criar.
Uma vez que você domine a gestão da sua sensibilidade, essa energia pode ser transformada em atos de criação, arte, palavras, cura ou simplesmente estar plenamente presente com alguém. Estar presente é uma forma de criação. Quando você se coloca ali, totalmente engajado, sem preconceitos ou agendas, você cultiva um espaço sagrado onde os outros podem realmente florescer. É por isso que muitos empatas gravitacionalmente se direcionam para caminhos como artistas, conselheiros ou visionários. Eles transmitem o que é invisível, em expressões que os outros podem perceber e se conectar. Uma vez entendido, a aura do empata se assemelha a um instrumento finamente ajustado. Cada nota ressoando da psique coletiva vibra através dela, ecoando compaixão, medo, amor e anseio. Essa ressonância não é por acaso, é a voz do inconsciente ansiando para ser expressa. A maioria das pessoas permanece alheia a essas vibrações, presa no reino superficial das aparências. No entanto, o empata sente o que está por debaixo da fachada. Essa habilidade pode parecer esmagadora, pois o empata não apenas ouve a música do mundo, ele também absorve sua discórdia. No entanto, se desenvolverem a capacidade de ouvir sem se identificar e testemunhar sem se envolver, podem transformar essa discórdia em ressonância harmoniosa dentro de si mesmos. Imagine por um momento que a vida se assemelha a uma grandiosa sinfonia, onde cada alma atua como um instrumento, contribuindo com sua melodia única. O empata frequentemente encarna uma corda de violino bem esticada, respondendo até mesmo às vibrações mais sutis do conjunto orquestral. Isso explica por que os empatas frequentemente sentem fadiga. Eles ressoam não apenas com sua própria canção, mas também com os acordes não resolvidos que emanam dos outros. A força oculta da aura do empata se torna aparente quando eles compreendem que podem decidir como ajustar seu instrumento. Você não é obrigado a carregar cada som que chega aos seus ouvidos. Você pode aprimorar sua sensibilidade em discernimento, permitindo que notas passem por você sem se apegar a elas. Frequentemente, observo empatas vivendo como se carregassem a responsabilidade pela saúde emocional de todo o universo. Isso reflete um aspecto sombrio do arquétipo do curador, transformando-se em mártir em vez de alquimista. O verdadeiro empata facilita a cura, não por absorver o sofrimento do outro, mas criando um espaço onde a transformação pode acontecer. Visualize uma chama de vela acendendo outra mecha. A segunda mecha se acende sem diminuir a luz original. Isso exemplifica como você deve utilizar sua aura, não como uma esponja que absorve, mas como um fogo que acende clareza nos outros. Há algo profundamente místico sobre esse campo de energia único. Embora eu tenha tocado em arquétipos, vamos aprofundar na essência do eu. O eu, como costumo explicar, serve como o princípio organizador da psique, abrangendo a totalidade do que você é e tudo o que você tem o potencial de se tornar. O empata, em seu estado mais refinado, atua como um canal para que a luz do eu brilhe. Essa luz não provém do ego ou do eu pessoal, mas de uma fonte mais profunda que conecta todos os espíritos. Quando o empata se alinha a essa fonte, sua mera presença pode inspirar mudanças. Não é necessário dizer uma única palavra. Sua essência fala por si só. E os outros percebem essa presença como um convite silencioso para abraçar seus verdadeiros eus. A dificuldade, é claro, reside no fato de que o ego frequentemente obstrui esse processo. O ego busca validação, ser apreciado e deseja elogios por sua sensibilidade. No entanto, a verdadeira força exige a renúncia do ego.
Você deve ter coragem para permanecer firme na realidade de sua aura, mesmo quando nem todos o compreendem. Isso significa que, às vezes, você será mal interpretado. As pessoas podem rotulá-lo como excessivamente sensível, muito emocional ou estranhamente fora do comum. Não permita que essas percepções ofusquem sua clareza. A sensibilidade não deve ser vista como uma fraqueza, é a essência fundamental da sabedoria. Representa a capacidade de sentir as marés da vida de uma forma tão profunda que você pode discernir o que é autêntico além das máscaras. Você já notou que empatas frequentemente sonham em ser perseguidos, aprisionados ou sobrecarregados por multidões ou ondas? Esses sonhos simbolizam a batalha subconsciente para manter limites em um mundo que constantemente invade seu espaço pessoal. Se isso ressoa com você, veja o sonho como uma comunicação. Ele está lhe instando a estabelecer seu refúgio interior. Você deve aprender a recuar, a respirar e a se perguntar: essa emoção é verdadeiramente minha? É uma pergunta simples, mas profundamente significativa. E quando você a faz, pode perceber que os fardos que carrega não pertencem a você. Uma das ameaças significativas para empatas é a dissolução de sua identidade. À medida que você continua a absorver os sentimentos dos outros, pode perder de vista quem realmente é. Você se torna semelhante a um espelho que reflete os outros, desprovido de qualquer autoimagem. Isso ressalta a necessidade de solidão. A solidão não deve ser confundida com isolamento, é o ato sagrado de retornar ao seu núcleo. Na solidão, você se reconecta com sua própria voz, aspirações e sonhos. Sem solidão, um empata corre o risco de se tornar um espectro, residindo mais nas narrativas dos outros do que em sua própria. No entanto, existe uma outra dimensão para esse poder. Quando um empata aprende a se ancorar, sua aura evolui de meramente reflexiva para criativamente generativa. Eles podem emanar clareza, calma e força em um espaço sem dizer uma única palavra. Isso não é uma forma de manipulação, representa alinhamento. Quando você se alinha com seu verdadeiro eu, sua energia traz harmonia ao caos circundante de forma inerente. Os outros encontram conforto em sua presença, não porque você resolve seus problemas, mas porque sua energia serve como um lembrete de sua própria verdade interna. Essa é a alquimia secreta da aura do empata. Ela facilita a cura pelo simples fato de sua presença. Agora vamos explorar a importância da sombra nessa jornada. A psicologia junguiana explica que a sombra abriga tudo o que rejeitamos ou negamos dentro de nós mesmos. Para os empatas, a sombra frequentemente guarda raiva, ressentimento ou a necessidade de estabelecer limites. Muitos empatas temem esses sentimentos, convencidos de que devem sempre encarnar amor e bondade. No entanto, falhar em integrar esses componentes mais sombrios pode levar a um empata desequilibrado, que se esforça ao ponto da exaustão. Abraçar seu pleno poder exige acolher a parte de si que pode dizer não, que pode se afirmar e que pode ser feroz quando necessário. A compaixão sem limites não é verdadeira compaixão. Ela se transforma em autossacrifício disfarçado de virtude. O empata raro se fortalece a cada momento de auto-honestidade. Reconhecer suas próprias necessidades não equivale a egoísmo. Em vez disso, honra a fonte de sua energia. Imagine como cultivar um fogo sagrado. Se você constantemente dá seu calor aos outros sem voltar para cuidar das chamas, sua luz diminuirá.
Por outro lado, se você proteger e alimentar seu fogo, ele pode brilhar intensamente ao longo de sua vida, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas também os caminhos daqueles que viajam ao seu redor. Você pode se perguntar: como posso determinar se estou agindo a partir do meu poder ou de minhas feridas? A resposta está em como você se sente após dar. Quando você oferece sua presença a partir de um lugar de plenitude, experimenta uma sensação de leveza e liberdade, como se a energia fluísse através de você em vez de esgotá-lo. Por outro lado, dar de um lugar de ferida pode deixá-lo se sentindo esgotado, ressentido ou ignorado. Essa distinção, embora sutil, é essencial. Ela reflete a diferença entre ser um canal e ser um recipiente. Um canal permite que a energia circule livremente para dentro e para fora, enquanto um recipiente pode tentar reter tudo, muitas vezes acaba sucumbindo à pressão. Por outro lado, a aura do empata, quando despertada, funciona como um conduto para as energias arquetípicas. Às vezes, isso se manifesta como uma repentina realização, um lampejo intuitivo que revela a dor oculta de outra pessoa ou um sonho que traz à tona o que o outro não consegue perceber. Isso não é mera trapaça, é a capacidade inerente da psique de transmitir mensagens por meio de um léxico simbólico. O inconsciente se comunica através de imagens, emoções e sincronicidades. O papel do empata não é dominar essas mensagens, mas interpretá-las com humildade. Pode ser tentador assumir o papel de curador onisciente. No entanto, o empata entende que é apenas um recipiente para uma força maior. Tome, por exemplo, a imagem do curador ferido, um arquétipo que explorei em profundidade. O curador ferido é alguém que canaliza suas próprias dificuldades em um poço de sabedoria para os outros. O empata frequentemente percorre essa jornada, sua aura enriquecida com as recordações de cada ferida que suportou, cada sombra que enfrentou. Essa é a razão pela qual pode se conectar profundamente com a dor dos outros, reconhecendo-a porque a viveu. No entanto, é crucial lembrar que o curador ferido deve continuar seu próprio processo de cura. Negligenciar suas próprias feridas pode levar a um acúmulo emocional, transformando seu presente em ressentimento. Convido você a se imaginar diante de um espelho que não reflete seu rosto, mas que revela sua aura, suas cores, formas e fluxos de energia. O que você observaria? Sua aura pareceria clara e radiante ou turva com o resíduo das emoções dos outros. Ela pareceria robusta e enraizada ou desmoronando e espalhada. Este espelho não é um produto da imaginação, ele reside dentro de você. Cada vez que você fecha os olhos e respira fundo, pode sentir a condição de seu campo energético. Você pode perceber onde está aberto, onde está vazando e onde precisa de cuidado. Cuidar da sua aura é um ato de obrigação sagrada. É a compreensão de que sua energia não é ilimitada. Ela requer renovação, limpeza e direção intencional. Práticas como solidão, escrita em diário, atividades criativas e respiração consciente são ferramentas essenciais para o bem-estar psíquico, não meros luxos. Sem eles, o empata pode se tornar um vaso sobrecarregado pelos resíduos emocionais dos outros. No entanto, eu não quero que você veja seu dom como um peso. A aura excepcional do empata, quando totalmente abraçada, se destaca como uma das forças mais poderosas para a mudança em nosso mundo. Ela tem a capacidade de conectar experiências pessoais com a consciência coletiva, permitindo a visão tanto do espírito individual quanto da narrativa universal.
Quando você entra em um espaço, você não é apenas mais uma pessoa, você se torna um farol, uma garantia não verbal de que este é um lugar onde os sentimentos são honrados e a verdade é acolhida. Você consegue compreender quão raro isso é em uma sociedade que prospera em fachadas? A presença de um empata significa uma revolução. Para entender a essência completa da força ocultada do empata, devemos examinar os momentos em que tal ser se aproxima do limite da transformação. Cada empata encontrará um momento em sua jornada em que compreenderá que sua sensibilidade sozinha não é suficiente. Experienciar emoções profundamente não equivale a viver de forma profunda. A verdadeira iluminação começa apenas quando o empata se volta para dentro e se conecta com seu próprio inconsciente. A aura, antes delicada e reativa, começa a evoluir para um reino de clareza e propósito. Este é o início da individuação, a jornada significativa de integrar todas as facetas da psique, tanto a luz quanto a sombra, o consciente e o inconsciente, e entrar plenamente em sua totalidade. A distinta aura empata é moldada por meio desse fogo transformador. Nos estágios iniciais, um empata pode se sentir como um nômade, constantemente influenciado pelas correntes emocionais dos outros. Eles podem experimentar a vida como se estivessem navegando por uma névoa dos sentimentos alheios, incapazes de distinguir suas próprias emoções daquelas que os cercam. No entanto, há um momento em que o empata se pergunta: quem sou eu além do que experimento? O que é realmente meu e o que apenas flui através de mim? Esta pergunta é tanto assustadora quanto libertadora. Ela elimina a identidade falsa, aquela construída apenas em prol dos outros, e revela o eu mais profundo que estava esperando nos bastidores. Certa vez, conversei com uma pessoa que comparou essa revelação a ter vivido debaixo d'água durante toda a sua vida, continuamente empurrada por correntes invisíveis. Então, de repente, eles descobriram como se posicionar firmemente no fundo do oceano, ancorados e observando as ondas de uma perspectiva de força. Essa transformação é o que acontece quando um empata se torna habilidoso em ancorar sua aura. As ondas emocionais não desaparecem, mas elas não definem mais sua identidade. Você pode observá-las sem se deixar levar. Sentir essas emoções sem perder seu senso de si mesmo. Nesse estado de ancoragem, sua aura começa a emanar uma força única. Uma presença que os outros podem perceber, mas acham difícil perturbar. Essa força não é dura ou inflexível. Em vez disso, se assemelha à resiliência da própria terra, silenciosa, inabalável e acolhedora. Quando você incorpora esse tipo de presença, aqueles ao seu redor a sentirão instintivamente. Eles experimentarão uma sensação de calma em sua proximidade, como se algo dentro deles reconhecesse que estão genuinamente vistos. E aqui reside o paradoxo. Quando você para de tentar resgatar todos, acaba ajudando-os mais. Por quê? Porque você não está mais preso à energia deles. Você se torna um espelho claro, e nessa transparência eles podem se reconhecer. O raro empata também compartilha uma conexão mística com o tempo. Muitos empatas sentem os traumas passados dos outros ou podem até vislumbrar o futuro de maneiras sutis. Essa habilidade surge porque a aura transcende o tempo linear. Ela existe como um campo que interage com os ritmos mais profundos da psique, que funcionam em ciclos em vez de caminhos diretos. Quando você se sente sobrecarregado por uma súbita onda de emoção ao redor de alguém, pode estar sintonizando não apenas o estado emocional atual da pessoa, mas também os vestígios de suas experiências passadas. Às vezes,
Você pode perceber os motivos arquetípicos que estão prestes a emergir no futuro de alguém. Isso não é sobre prever o destino. É uma intuição profunda que surge da sintonia com o subconsciente. Dedique um momento para pensar sobre isso. Com que frequência você sentiu algo sem conseguir articular como chegou a esse conhecimento? Talvez você tenha sentido o sofrimento de outra pessoa antes que ela o expressasse. Talvez você tenha percebido a inquietação em um espaço onde outros pareciam alheios. Esse fenômeno reflete o radar do empata em ação. Representa um tipo de inteligência, embora possa não ser o tipo reconhecido por testes convencionais ou celebrado pela sociedade, ela incorpora a inteligência do coração e da alma. Para nutrir essa forma de inteligência, você precisa aprender a confiar em suas sensações internas. No entanto, confiar não equivale a reagir impulsivamente a cada emoção. Envolve ouvir com paciência, permitindo que o significado mais profundo se revele antes de tomar qualquer ação. Agora, imagine um lago de montanha expansivo, calmo e transparente. Quando uma pedra é lançada, ondas se espalham pela superfície. Se a água está turva, você não consegue discernir de onde as ondas se originam ou o que se encontra abaixo. Em contraste, se a água está clara, você pode seguir cada movimento, cada sutil ondulação e vislumbrar as profundezas abaixo. A aura de um empata se assemelha a esse lago. Quando turvada pelos sentimentos não resolvidos dos outros, torna-se confusa e caótica. No entanto, quando está clara, serve como uma superfície reflexiva, capaz de promover profunda percepção e quietude. Um dos grandes desafios para um empata é retornar continuamente a essa clareza. A vida inevitavelmente lançará pedras em seu lago. As pessoas constantemente trarão suas tempestades, sombras e turbulências, mas você não precisa absorver essas tempestades. Você pode adquirir a habilidade de deixar que elas fluam através de você, vivenciando as ondas sem permitir que elas distorçam suas profundezas. Essa é a essência da resiliência psíquica, a capacidade de permanecer ancorado dentro de si mesmo, mesmo quando seu entorno está em tumulto. Também há um elemento alquímico nessa prática. Quando a aura de um empata está totalmente ciente, ela pode transmutar energias. Por exemplo, se alguém se aproxima de você envolto em raiva ou medo, você possui a capacidade de conter essa energia de maneira que mitigue sua intensidade. Você consegue isso não resistindo, mas permitindo que flua através do seu ser como uma corrente em um rio. Isso não implica que você deve suportar maus tratos ou caos. Em vez disso, significa escolher não amplificar a negatividade que vem até você. É a distinção entre ser uma superfície reativa e servir como um amplo recipiente onde as energias podem se transformar e assentar. No entanto, devo alertá-lo que o poder de transformar energia não lhe dá liberdade para se expor a toda força turbulenta. O poder sem limites pode ser perigoso. Você precisa desenvolver discernimento, entendendo quando se envolver e quando se retirar, quando ouvir e quando proteger sua própria energia. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Mesmo os empatas mais robustos podem se sentir esgotados se derem sem a chance de se rejuvenescer. Pense na sua aura como um jardim. Se você a negligenciar, nunca permitir que descanse ou falhar em nutrir suas raízes, ela acabará se tornando um deserto. Proteger sua energia não é um luxo, é a base do seu dom. Há algo profundamente sagrado em um empata que se dedica a esse trabalho.
Eles exalam uma presença que ressoa profundamente humana e transcendente. Quando entram em um espaço, a energia se transforma, não por desejo de controle, mas porque manifestam uma autenticidade genuína. A autenticidade é cativante, as pessoas a desejam. Em um cenário cheio de distrações e fachadas, a aura rara do empata age como um farol em meio à névoa. Ela não busca recipientes nem exige reconhecimento. Ela simplesmente irradia sua própria luz, guiando aqueles que estão prontos para navegar sua jornada. Ao longo da minha exploração das profundezas da psique, observei que a aura rara do empata muitas vezes significa uma alma iniciando a jornada de individuação. Essa jornada é tudo, menos simples. Ela exige que você enfrente suas próprias sombras e integre os aspectos de si mesmo que você poderia preferir ignorar. Deixar de lado a crença de que seu valor está em satisfazer os outros é essencial. Em vez disso, seu verdadeiro valor emerge ao alcançar a totalidade. Quando você está completo, sua aura exala um poder que não precisa de aprovação externa. Ela irradia um calor que não vem do sacrifício pessoal, mas da verdadeira autenticidade. Considere esta ideia. A força secreta do empata reside não apenas em sentir tudo, mas em entender como canalizar esses sentimentos de forma eficaz. É a habilidade de transformar sofrimento em insight, gritos em clareza e isolamento em conexões significativas. Essa sabedoria não vem em um dia, é uma busca ao longo da vida. No entanto, a cada passo que você dá em direção a uma maior autoconsciência, você enriquece sua aura, evoluindo-a de um fio delicado para um brilhante campo energético. Então, eu lhe faço a seguinte pergunta: você escolherá viver como uma esponja, absorvendo a escuridão que o cerca, ou se levantará para abraçar sua própria luz, utilizando sua sensibilidade como uma ferramenta para criatividade, cura e verdade? A decisão é inteiramente sua. Lembre-se, ao encarnar completamente sua aura única, você não apenas se empodera, mas também eleva o espírito coletivo da humanidade. Você lembra ao mundo que as emoções significam força e não fraqueza, que o coração serve como uma bússola orientadora e não como uma vulnerabilidade. Na suave luz da autenticidade, descobrimos a verdadeira essência do nosso ser.